Terminei a faculdade de medicina. E agora? O que fazer? Essa dúvida já deve ter passado pela sua cabeça. E passou pela minha também quando eu me formei. Afinal, será que eu devo seguir aquele modelo padrão e fazer residência? Ou será que existem outras opções? Será que a medicina, como era antigamente, ainda é a medicina de hoje? Será que eu devo seguir aquele mesmo caminho que todas as pessoas antigamente seguiam? Será que existem outras habilidades que eu devo adquirir, que não só o conhecimento técnico? Tudo isso a gente vai discutir aqui hoje. Eu vou passar para vocês a minha percepção de como está o mercado e o que vocês devem fazer para descobrir os seus próximos passos dentro da medicina. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou formado em medicina e fiz residência de clínica médica. E desde então ensino outros médicos através das redes sociais a como dominar o seu plantão. E aí vocês já percebem uma coisa, eu não segui o caminho totalmente tradicional. Para quem já conhece a minha história, eu formei, trabalhei um ano, isso propositalmente, eu nem prestei provas de residência, e nesse um ano eu fui me entender melhor, entender o que estava acontecendo dentro da medicina, como eu ia me sentir trabalhando, juntar um pouco de dinheiro, claro, para dar aquela reorganizada nas finanças, e nesse meio tempo eu acabei optando por fazer a residência de clínica médica. E aqui eu já vou passar uma percepção diferente para vocês sobre essa decisão. Quando eu tomei essa decisão não foi baseada exclusivamente em medo de não ter plantões suficientes, em que o mercado está concorrido ou algo do tipo. Eu entrei nessa residência pensando em aumentar o meu conhecimento. E é aqui a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Logo que você se forma, você está ali naquela nuvem escura, né? Sem saber para onde ir, sem saber o que te espera. Isso é normal dentro de qualquer profissão. A grande questão da nossa profissão é que por muitos anos foi seguido apenas um modelo, o modelo tradicional. Aquele modelo em que você já terminava a faculdade, já ia direto para a residência para fazer uma certa especialização para depois entrar no mercado. Hoje a coisa tem mudado bastante. A gente tem por aí pós-graduações, a gente tem outros meios de atuar dentro da medicina. Mas eu sei que vocês ficam com dúvida quanto a isso e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. A primeira coisa para você decidir realmente o que fazer após terminar a faculdade de medicina é entender o seu perfil. Qual é o seu perfil? Você gosta de lidar mais com pacientes ou você prefere alguma especialidade ou alguma atuação dentro da medicina que você não lide com pacientes? Isso é importante porque quando você escolher o que fazer, provavelmente isso vai ser por um longo tempo ou até para o resto da vida. Claro que ao longo do trajeto você vai poder mudar isso daí, mas eu acho que vale a gente já dar essa pensada inicial logo que a gente se formar para seguir mais ou menos um caminho que a gente gosta. E aí o que mais você deve avaliar? Dentro de, eu gosto de trabalhar com paciente, você tem que entender se você gosta mais de um cenário de ambulatório, se você gosta mais de um cenário de cirurgia, se você gosta mais do cenário do ensino, como é o meu caso, se você gosta mais da enfermaria, você quer estar no hospital ou você quer trabalhar mais no seu consultório, você quer um horário mais flexível ou você quer um horário mais fixo, você quer trabalhar com plantões, tudo isso vai definir tanto a especialidade que você vai seguir, se for o caso, como até atuações fora especificamente do modelo tradicional, como atuação de ensino, atuação de gestão e muitas outras que existem disponíveis. E aí vem a grande questão, que eu sei que vocês sempre têm dúvida. Residência ainda é obrigatório? Residência vai se tornar cada vez mais importante à medida que aumenta a quantidade de médicos formados? Isso é algo que me perguntam assim quase toda semana no Instagram. E quem me acompanha lá já sabe o que eu penso sobre isso. E por que essa dúvida surge? A medicina, por muito tempo, ela foi um mercado relativamente fácil, ou seja, a gente se formava e nosso lugar no mercado estava praticamente garantido. Com isso, a gente acostumou um pouco com essa situação. Então, a maioria das pessoas que se formava não procurava ter outras habilidades, não procurava um caminho alternativo. Como eu já disse, ele seguia aquele caminho ali e era até uma garantia que ele ia ter emprego, ele ia ter um salário bom. E aos poucos, isso está mudando. A nossa profissão tem se tornado como todas as outras profissões são. Uma profissão com muita concorrência, uma profissão que, se você não se diferenciar, você vai ficar para trás. Isso é normal, isso é até bom, porque cada vez mais nós vamos ter médicos mais preparados. E quem não buscar se inovar, quem não buscar, seja tecnicamente ou até de outras maneiras, no sentido de inovação, de comunicação,
buscar alternativas para conseguir se destacar no mercado, vai ficar para trás. E isso é normal em todas as profissões. A questão é que, como é uma coisa nova dentro da medicina, muita gente fica um pouco apavorado. E aí eu vejo muita gente falando por aí, ah não, quem não fizer residência agora, porque cada vez mais faculdade aberta, cada vez mais profissionais no mercado, quem não fizer residência não vai ter lugar mais no mercado. Gente, na minha opinião, tá? Estou expressando a minha opinião aqui, isso não existe. Residência é um dos caminhos, sim, é um caminho muito bom, é um caminho que você cresce muito tecnicamente, mas isso não te garante nada. Tem gente que acha que vai fazer residência e a residência vai garantir essa pessoa lugar no mercado de trabalho, um trono de ouro em que as pessoas vão falar, meu Deus, ele fez residência, agora eu vou só me consultar com ele. O paciente muitas vezes nem sabe o que é residência, então nem sempre é isso que vai diferenciar. Tem muitos hospitais que não ligam para essa questão de residência. Eu já trabalhei em muitos locais em que o chefe do serviço, o gestor e tudo mais, nem residência tinha. Então você vê que isso não define totalmente. Claro que existe a questão que eu falei, que a residência vai te trazer um aprimoramento técnico muito bom. E aqui é uma coisa que eu quero reforçar para vocês. Quando vocês forem pensar em fazer ou não residência, pensem no porquê você vai fazer residência. A questão da residência aqui é que a maioria das pessoas tem a motivação errada. A maioria das pessoas querem fazer residência pelo simples fato de que o mercado está concorrido. Não é esse o objetivo da residência. Não é te colocar no mercado. Ela vai ajudar, claro, porque você vai ser tecnicamente melhor, você vai criar network, você vai criar confiança. Muitas coisas vão acontecer durante a residência que podem te auxiliar nesse processo, mas ela sozinha não garante nada. Você vai precisar continuar se aprimorando em muitas outras questões. Então eu particularmente vejo a residência como principalmente um aprimoramento técnico. Se você quer fazer residência por você, para aprimorar a sua técnica, ou se você gosta muito de uma área que não tem jeito, precisa da residência, como principalmente as áreas cirúrgicas, vá fundo na residência, mas não acho que é o único caminho, tá? Uma outra questão é que culturalmente dentro da medicina, a gente tem um certo preconceito com quem não faz residência, mas como eu acabei de dizer, o paciente não tem a menor ideia disso. Então a gente fica nessa de, ah, meu Deus, eu vou me sentir menor porque eu não fiz residência. Não tem nada disso, tem profissionais ruins que fizeram residência, como tem ótimos profissionais que seguiram outros caminhos. Então, tenha a motivação correta para fazer a residência e aí sim pense se você vai fazer ou não. E o que mais é importante além da residência? Aqui eu quero frisar para vocês uma coisa que eu também sempre falo lá no meu Instagram: a importância de desenvolver outras habilidades fora da medicina. Hoje em dia isso é imprescindível, gente, e a gente acaba não tendo isso na faculdade e isso atrapalha a gente ao longo do tempo. Então hoje a gente precisa saber comunicação, liderança para saber lidar bem com os outros profissionais, com outra equipe, relação interpessoal. A gente precisa desenvolver a capacidade de saber vender o nosso produto, de marketing. Isso hoje é essencial. Não adianta você ter um consultório e o paciente não ter algum meio de chegar até ele. Não estou falando que todo mundo tem que criar uma página do Instagram, não é isso. Existem vários meios de você vender um produto seu. Até mesmo quando você faz a sua própria consulta, o modo como você faz essa consulta, como você trata o seu paciente, já é uma venda da sua próxima consulta. Porque se esse paciente gostar, se você conseguir usar técnicas, habilidades no sentido de marketing, de venda nessa consulta, o paciente vai querer voltar. E isso não é pilantragem, não tem nada a ver. A gente está falando aqui de um trabalho sério, mas que você tem que desenvolver sua capacidade de comunicação. Médico que se comunica mal, infelizmente hoje vai ficar para trás. Então leiam livros de outra área, não leiam livros só de medicina, façam cursos, adquiram outras habilidades, façam cursos de línguas, façam curso de comunicação, leiam livros sobre comunicação, sobre liderança, enfim, tudo isso vai te ajudar para você criar uma bagagem fora da medicina que eu garanto que vai te diferenciar. Mas beleza, acabei de me formar, decidi que vou trabalhar um tempo, não vou entrar direto na residência, que foi o caminho que eu fiz. O que fazer para me preparar para iniciar essa vida aí dos plantões? A primeira coisa, não tem como a gente fugir dela, é a teoria. A gente às vezes pensa o seguinte: olha, na faculdade eu tive muita teoria e tive pouca prática, então o que eu preciso agora é prática. Mas olha, o que eu percebo na verdade é que nem teoria muitas vezes a gente teve. A gente teve teoria de prova, mas teoria mesmo da vida real, dos pacientes que vão chegar para vocês, muitas vezes nem isso você vai ter. Então a minha recomendação é que já quando você estiver perto de formar, nos últimos 2 períodos aí, você já comece a estudar
coisas que vão chegar no seu plantão. E aí você vai tentar entender as coisas básicas, como identificar a doença, como fazer aquele tratamento inicial, como diferenciar o paciente grave do que não é grave. E aí beleza, quando você tiver essa teoria na cabeça, já vai começando a prática também. Como você pode fazer isso? Acompanhe amigos seus no plantão, chega mesmo na cara de pau, acompanha junto algum amigo seu que já é formado e lá você vai fazer outras amizades, vai fazer outros contatos. Quando você menos esperar, você já vai estar tendo vários cenários para você acompanhar ali e sempre vai acontecer alguma coisa nesses cenários que um dia vai acontecer com você lá na vida real. E aí você já vai ter visto aquilo, já vai ter visto como o médico reagiu, já vai ter estudado em casa depois, então isso assim ajuda muito e é essencial. Então beleza, me preparei, comecei a dar meus plantões e agora eu preciso definir a minha vida. Mas ainda estou indeciso, não estou conseguindo pensar em alguma especialidade. É possível viver só de plantões? Isso é uma pergunta que muita gente me faz também. Eu particularmente acho totalmente possível, mas você tem que ter na cabeça que você vai viver de plantões. Existem algumas especialidades que a gente até acaba vivendo mais de plantões, que até tem outras coisas pra gente fazer, mas que no início a gente vai ter que brutalmente fazer plantões. E qual o problema nisso? Nenhum, desde que você entenda que você vai precisar fazer esses plantões. Então, se tá bem definido na sua cabeça que você consegue viver de plantões, que você consegue se organizar e ficar só nos plantões, é totalmente possível. Inclusive, tem algumas vantagens muito boas. Por exemplo, você saiu do plantão, você não tem mais uma responsabilidade sobre aquele paciente que está lá. Ele é do próximo plantonista. Então, o seu horário de descanso geralmente vai ser 100% de descanso, o que às vezes não acontece, por exemplo, quando você atende paciente em consultório. Outra questão é que, se você quer fazer uma viagem no meio da semana, por exemplo, você pode passar os seus plantões que você tem essa flexibilidade. Quando você precisa juntar um dinheiro a mais, você pode dar mais plantões. Então, tem algumas vantagens. A grande questão é você pensar se você consegue manter isso a longo prazo. E tente pensar não só agora, mas futuramente também. Será que com 50 anos você vai ter o mesmo pique de agora para fazer plantões? Se você acha que sim, ou se você acha que nesse tempo você já vai conseguir fazer uma parte financeira boa, investir e tudo mais, não vejo problema nenhum em viver de plantão. E aí entra uma questão importante aqui também, que o médico também é muito fraco, que é o controle financeiro. Então adquiram desde já, antes de se formar, o hábito de se preocupar com seu controle financeiro. Comece a investir, comece a ter uma mentalidade diferenciada nesse aspecto. Estude, leia livros, faça cursos, porque quanto melhor for o seu controle financeiro, em menos problemas, dívidas você vai se enfiar. E aí você vai poder trabalhar com a cabeça tranquila, sem dívida, você vai dar os plantões de acordo com o planejamento que você já fez, e isso vai facilitar muito sua vida. Independente se você trabalha só de plantão, ou se você vai seguir uma carreira de fazer residência, fazer seu consultório, trabalhar em hospital, fazer gestão, o controle financeiro é imprescindível para qualquer profissão. E para médicos não é diferente. Não queira ser esses médicos que vão estar aí com 60 anos de idade e até hoje precisar estar correndo atrás de dinheiro. Se preparem antes, comecem a investir logo cedo e criem esse hábito. E por que eu estou frisando isso? Porque grande parte dos médicos não tem essa mentalidade de controle financeiro, de controle de carreira, de planejar ao longo prazo. E aí a gente acaba vendo a maioria naquela famosa corrida dos ratos, que é o quê? Esse mês eu gastei mais, então eu vou precisar trabalhar mais, vou aumentar minha quantidade de plantões e com isso a saúde vai indo embora e vai ficando em segundo plano. Bem, eu acho que é isso que eu daria de dica inicialmente. E o mais importante, faça o seu próprio caminho. Não existe caminho certo, não existe caminho errado. Não caiam nessa de, fulano falou que esse é o único caminho, que agora mudou isso, mudou aquilo, então se eu não fizer isso não vai dar certo. Não, cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem as suas habilidades, nenhum médico é igual ao outro. Pessoas que são formadas na mesma instituição têm uma formação completamente diferente. Então veja o que você gosta, o que você faz com prazer, procure ver dentro disso o que você consegue atuar, tenha um planejamento tanto de carreira como planejamento financeiro, e se no meio do caminho você precisar mudar tudo, virar totalmente o seu barco e ir para outra direção, isso não tem problema nenhum. Às vezes o que a gente precisa é simplesmente recomeçar. Não tenham medo disso. Bem, é isso que eu tinha para falar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de inscrever aqui no nosso canal para que você receba todas as semanas conteúdos para dominar o seu plantão. Até a próxima!